Começa a pesquisar a história de Sepetiba em busca de uma valorização do local, porque a gente se entende como morador de uma localidade preterida, segregada, que sofre com estagnação econômica há anos e anos e anos. Então a gente passa a pensar, não, tem que ter alguma forma de valorizar esse lugar, e a gente começa a pesquisar isso. Na verdade, o que eu acho assim, que a gente traz para esse encontro, né, com essas outras experiências, é a experiência mais comunitária, porque a gente vive numa cidade partida, né? Então a gente observa, geralmente é segregado, o espaço é segregado, a gente vê muros sendo construídos para separar comunidades, favela dos espaços, né, urbanos, assim, convencionais, a gente observa isso o tempo inteiro. E isso é bem nítido, inclusive naquele mapa lá a gente vê, é uma cidade, é a mesma cidade, mas quando você sai daqui do Tear para ir para Sepetiba, você observa a distância que é percorrida, e é a mesma cidade, né? Você vê que a gente não tem direito a essa cidade. Eu gostaria muito de sempre visitar o Museu do Samba, de levar meus alunos, meus amigos no IPN, de levar no Museu da Maré, mas infelizmente não há essa possibilidade, porque a gente não tem esse direito de circular livremente pela cidade, por conta dos meios de transporte e tudo mais. Bom, se eu quisesse sintetizar em uma palavra, né, seria bagagem cultural, né? Essa bagagem cultural, ela chegou, né, eu já tinha um conhecimento de história, de memória, de patrimônio, e ao me relacionar, né, com as outras pessoas, dos outros pontos, o que aconteceu? Essa bagagem foi acrescentando, né, e ao mesmo tempo as mesmas palavras que eu conhecia como patrimônio, memória, elas foram ganhando novos significados, né, novos significados, e não perderam os significados anteriores, eles foram acrescentando, né. Bom, esse contato com o outro, né, usando a palavra do Luiz lá, a conexão, né, ele nos traz novas experiências, mas ao mesmo tempo ele nos desperta para experiências anteriores que estavam adormecidas. No caso, o corpo, né? Esse corpo que fala, esse corpo que responde, esse corpo que se relaciona com os outros corpos nesse espaço, que conta uma história, que conta uma memória, que carrega uma herança, esse corpo que, como eu disse lá, né, muitas vezes transgredido, violentado, até mesmo prostituído, mas que também carrega uma lembrança, né, de memórias boas, de boas histórias, e são essas memórias, essas histórias vividas, né, partilhadas, né, que são boas, que nos faz continuar, por mais que as memórias ruins,
elas permaneçam, elas não vão embora, mas elas não são superiores. E hoje vivemos um momento onde tentam novamente soterrar nossas memórias, apagar nossa história, e nós continuamos buscando caminhos, né, trajetórias, né, experiências novas, reinventando, né, a luta, inclusive, para continuar resistindo, continuar preservando a nossa memória. Não é só ser brasileiro, e o samba não é só, embora seja patrimônio brasileiro, ele tem muito a ver com as nossas matrizes como América Latina. Esta experiência que a gente viveu, basicamente, é uma troca, e eu fazia isso a partir de uma metáfora, de um tecido celular, e cada um dos museus convidados, dos pontões de cultura que são presentes, ele simplesmente faz uma troca interessante, se alimenta das narrativas do outro. A mediação, do lado que eu vejo sempre, é um processo de comunicação. Então, eu não estou transmitindo nada, eu simplesmente estou ajudando o outro a descobrir o que ele é e o que ele tem. Então, acho que esse seria o ponto especial da mediação, que você, através do método que você utilizar, você consiga que a outra pessoa faça descobertas, e a herança e a identidade daquilo que você é como brasileiro é a partir da descoberta, não é a partir da enunciação direta, cara, você é isto, não, é a partir de, cara, vou mergulhar e vou encontrar quem sou eu, que é híbrida, que é mutável e que é isso mesmo, é como se fosse como você falou, a palavra certa é urdidura. Urdidura, é isso mesmo. Urdimbre em espanhol. Urdidura é a possibilidade de conexão de muitos fios e que você, às vezes, só percebe alguns deles. Mas é uma conexão multicolorida. Uma construção dialógica, então. É isso. Fundadores do Museu da Maré, somos moradores, nascemos na Maré. E uma das motivações que levaram até a criação do museu foi justamente esse caminhar pelo território, entre as comunidades, transpondo barreiras invisíveis com a mobilidade, com eu ir a uma comunidade, fazer um trabalho com outro, na outra. Então isso nos deu essa noção de percurso, de conhecer o território. E no caminho você percebe o que você acha que deve perceber, a tua sensibilidade vai fazer você perceber. Porque a gente pode fazer os marcos de território e o museu, como espaço físico de exposição, ele não exista mais. A questão, sabe, a questão está aberto para o novo, para as novas possibilidades de projeto, de processos de memória ou de construção coletiva. O museu é um meio, não é o fim. Mas nem por isso consideramos o território um espaço museográfico, museológico. Não, porque não precisa ser para visitante. Os moradores perceberem isso, as suas memórias, a história de cada local. E não precisa ter um visitante para que esse espaço seja
um espaço musealizado. O próprio morador pode ter isso como experiência continuada de memória e de patrimonialização. Porque eu acho que isso tudo é possível, né? Depende da leitura, da forma que você observa cada processo. Eu entendo dessa forma.